IOF com uma pegada, com uma fachada mais contemporânea, mas ainda assim trazendo a leitura do bairro, né, trazendo as características do bairro. Então, vou passar a palavra para a Ana para ela conversar um pouquinho com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Clara, sou arquiteta e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre então, o IOF, que é nosso lançamento, nosso primeiro lançamento aí do ano. Então, a Melanie, que já fazia algum tempo que não atuava no Bonfim, o ano passado a gente já retomou, né? Enfim, os lançamentos com o lançamento do Bonfim, que foi um sucesso, né? Ele ainda tem algumas unidades à venda, mas agora a gente traz então um outro produto um pouquinho diferente, um produto mais família, um produto numa região mais plana, né? Porque o outro é na João Teles, bem na lomba. Então, falando um pouquinho da localização para vocês, né? Acho que muitos conhecem. Se não tiveram ainda no nosso plantão, estão convidados para ir. Tá um espaço bem bacana lá que a gente fez para vocês receberem os clientes, né? O Café da Ginkgo também tá lá. Então, acho que vale a pena conhecer. O espaço do plantão, ele não é temporário, ele não é provisório. Ali já foram executadas as 2 lojas que fazem parte do empreendimento. Ali elas estão num layout unificado, né? Que a gente configurou o plantão, mas depois a gente desmobiliza o plantão e aquelas lojas já foram comercializadas. Elas não fazem parte, né, do negócio. A gente então tem as 50 unidades privativas, que são da torre residencial, acesso pela Bento Figueiredo, que estão à venda. Falando então um pouquinho né, da localização, aí então o terreno em L, ele tem 2 frentes, então a frente comercial pela Felipe Camarão e o acesso residencial todo pela Bento Figueiredo, tanto de pedestres quanto de veículos. Então é uma rua menor, mais intimista, apropriada para esse público residencial, né, que é mais de miolo de quadra, e o acesso das 2 lojas comerciais a gente deixou todo pela Felipe Camarão, que é uma rua mais movimentada, mais barulhenta, enfim. Né? Importante falar da questão de serviços que tem no bairro, né? Então, tanto os parques, as praças, né? O Parcão tá perto, dá pra vir a pé até aqui, a Redenção, né? Então, as feirinhas orgânicas que tem no bairro, o próprio Brick nos finais de semana, né? Além disso, os hospitais, supermercados, então a gente sabe que tem um público muito grande aí de médicos que moram naquela redondeza em função do HPS, do Clínicas, o próprio Santa Casa e o Moinhos de Vento estão próximos, né, relativamente próximos, então a gente sabe que tem um público bastante grande na área da saúde ali naquele entorno, né, mas também tem as famílias que já moram há muitos anos no bairro, que é um bairro super tradicional e quem tá lá não quer sair, e muita gente que quer entrar no bairro não consegue porque não tem produtos com vagas de garagem, por exemplo, que a gente sabe que isso é bem complicado. Então, acho que essa questão dos serviços, vocês podem conversar bastante com os clientes de vocês quanto a atributos, né? Que ele tem desde programações para crianças até para adultos, né? Quem gosta da vida noturna, diurna, tem bares, restaurantes, acho que é bem completo, né? Então as pessoas fazem muitas coisas a pé. O uso do carro a gente vê que no bairro é pouco usado, né, por quem já mora nele, a não ser quem vem para ele, né? Então a gente falando das dificuldades de estacionar também no bairro, todas as áreas ali praticamente são de área azul, parquímetro. Então o nosso empreendimento tem 2 vagas de estacionamento para todas as unidades, então cada unidade tem 2 vagas, as 2 vagas são cobertas, né? A gente tem 2 andares ali de estacionamento, o empreendimento não tem subsolo, né? Então é térreo e segundo pavimento de estacionamento. E no terceiro, então a gente já começa com as unidades privativas, é a área de lazer. Eu acho que um outro ponto bem importante para falar do produto em si, né? Além dessa questão da localização e das vagas que a gente já conversou, é sobre a questão do próprio lazer mesmo, a área condominial. Então a gente sabe que o Bonfim, né, é super escasso em empreendimentos, primeiro novos e segundo que tenham áreas condominiais, áreas de lazer. Né? O Bonfim tem, mas aqui para o IOF a gente também trouxe uma área de lazer um pouco mais reduzida, porque ele é um produto mais família, né? Então entendendo que a área de lazer externa ficaria voltada para essa rua mais movimentada, todo o lazer fica voltado para Felipe Camarão, né, a quadra de beach tênis que fica em cima do plantão que já está executado, a parte da piscina, a churrasqueira com o quiosque, né, o play e a mini quadra, isso faz parte do mix de atividades das áreas externas. E na parte interna do empreendimento nós temos o salão de festas, que ele é bem completo, com uma ilha gourmet,
e também o serviço da copa fechada. Então a copa não é integrada, ela tem acessos independentes, né? O fluxo de convidados não é o mesmo fluxo das pessoas que estão prestando o serviço para aquela festa. Então, além disso, a gente tem toda a brinquedoteca, a academia, então realmente é um empreendimento bem completo para que a pessoa não precise sair de casa. Então, acho que isso é importante, porque a maioria dos empreendimentos ali na volta não tem esses atributos. E agora falando um pouquinho mais de produto no sentido das unidades, né? Então, acho que a arquitetura é uma coisa bacana de conversar, porque a gente teve bastante cuidado na hora de lançar esse projeto, né, de que fosse um empreendimento que ele se comunicasse com as existências no bairro, que ele não agredisse, que ele não chegasse, enfim, né, de uma forma negativa, porque a gente sabe que o Bonfim também tem uma questão do público que vive ali, ter uma identidade com a história do bairro, então sempre ter esse resgate, né. Então, por isso que ele está nas tonalidades do cinza. E além disso, a gente traz então, esse elemento da fachada principal, que é o cobogó, que ele é um elemento da arquitetura dos anos 50, 60. Ele era muito usado antes na cerâmica, hoje a gente traz ele numa releitura em concreto. Né? Então, aonde ele está na fachada, atrás dele são as janelas de cozinha e lavanderia. Tá? Então a gente tem 2 unidades voltadas para frente, Bento Figueiredo, que são com varandas intercaladas, hora está no final 1, hora está no final 2. Né? E o que diferencia as unidades é apenas a varanda, a parte interna elas são completamente iguais, e as unidades de fundo, elas não, final 3 e 4 não tem a varanda. Então acho que isso é bem legal vocês também conversarem com os clientes quanto a essa questão da arquitetura, todo esse cuidado, essa preocupação que a gente teve, né? E por último, mas não menos importante, quanto ao memorial descritivo. Então muitos clientes falam, vocês não vão entregar porcelanato, vocês não vão entregar revestimento, não. Isso já vem mudando nos últimos empreendimentos, então o memorial descritivo dentro da unidade, ele realmente é reduzido, né? A gente entrega as paredes pintadas, o forro em alguns ambientes, né? Mas a gente realmente prefere, né, dar essa liberdade para o cliente fazer a personalização depois. Então a Melnick oferece esse serviço. A gente entende que clientes que compram já empreendimentos desse ticket têm condições de contratar um arquiteto e realmente faz o seu apartamento personalizado, né? Então o serviço do Personal System vai atender depois cliente a cliente presencialmente lá na Melnick, então são um atendimento bem exclusivo. Deixa eu só te perguntar, o que tu diz que não tem, assim, que hoje a entrega padrão de algumas construtoras é normal, portas, tá ocorrendo muito de não ter porta, de não ter, e aí quando não bem esclarecido, sobra para o corretor que não explicou, né? Claro. Então eu queria saber o que deixa de ter no empreendimento. Isso. A gente está entregando, então, a gente está entregando as paredes com pintura, né, rebocadas e pintadas. As paredes internas ainda drywall, né, mas então as periféricas estão rebocadas e pintadas, as internas, né, são pintadas só, porque o drywall não precisa de reboco. Tá. Mas então as portas a gente entrega. Guarnições e as folhas. Tá. E forro também a gente entrega nos banheiros, cozinha e lavanderia e na área de circulação entre os dormitórios. Então é basicamente isso, assim, o que a gente não está deixando de entregar, que já não entregávamos antes, né? Então as bancadas, louças e metais, isso não é entregue. Mas aí também que a gente manteve nessa entrega as linhas de ar-condicionado. Então a linha está completa em todos os 3 quartos, as 3 suítes, e no jantar também. Então não tem que o cliente abrir parede, fazer dreno e a instalação da linha de cobre, não. A gente já está entregando completo também. E é isso. E os apartamentos que não tem varanda, os que tem varanda, também a gente não entrega o piso da varanda, porque provavelmente o cliente vai escolher o mesmo piso interno, vai prolongar e fazer a mesma instalação do piso externo. Nos gardens também. Vocês podem ver nos gardens do 3º pavimento, a gente tem um trecho entregue em grama e outro trecho também na laje zero, onde o cliente depois vai fazer a instalação do piso dele. Os gardens todos têm reforço para a instalação da piscina, né? Caso o cliente queira fazer a instalação depois, as coberturas da mesma forma. Né? E aqui a gente trouxe uma novidade de uma laje mais espessa, uma laje mais grossa, daí a gente deixa de entregar então o contrapiso e a manta, não tem, porque a gente está com uma laje de 18, que é uma laje de espessura de alto padrão, né? E aí com isso a gente também elimina vigas internamente. Do living principalmente, né? Porque quando a gente faz a integração
tira a primeira suíte e faz o living estendido, muitas vezes tem uma viga ali. Então a gente fez todo esse estudo para não deixar nenhuma viga. Então quando o cliente fizer a integração do living estendido e eliminar o primeiro quarto, ele vai ter a integração de piso e também vai ter a integração de forro, não vai ter nada, né, que fique com cara de que aquilo ali não é uma sala, enfim, que era antigamente um dormitório. Então a gente já tem umas novidades, né, nesse produto que vocês podem usar como atributo de venda para, né? Eu acho legal também, né, nessa parte da personalização, né, complementando o que tu falou. Diferente do High Garden e de outros produtos que a gente tem já, aquelas plantas montadas, sugestão de planta, no IOF a gente vai conseguir fazer uma personalização completa no que tange a civil, né? Então o cliente vai poder formatar, personalizar exatamente como ele quer, né? Diferente daquelas 3, 4, 5 opções que a gente dá em outros projetos. Então isso também é um atributo de alto padrão, né, que a gente traz para o produto. Muitos clientes gostam, né, porque é uma consultoria de fato que a Melnick vai estar prestando para ele. Né? E vai ter espera para carro elétrico? Sim, a gente tem, o IOF também ele tem a certificação, né, municipal de selo diamante, então ele já tem uma certificação de sustentabilidade do município, né, que entrou em vigor esse decreto no final de 2022, então a gente fez todo o processo em 2023 para que a gente conseguir lançar agora. E um dos itens é a vaga verde. Então a gente tem uma área, dentro da área condominial, né, no estacionamento no segundo pavimento, uma vaga que a gente já entrega com um carregador de carro elétrico, inclusive. Mas é um carregador? É um carregador para a vaga condominial. Depois, se o cliente quiser fazer, se ele tiver carro elétrico e quiser fazer a instalação na dele, vai ser via personal. Porque a carga foi dimensionada, então o transformador tem essa carga. Aí, o que a construtora vai oferecer provavelmente via personal. Aí, isso passa mais adiante, quando as meninas forem atender os clientes, vai ser uma... Exato, o transformador aguenta. Daí a gente faria... né, pela Melnick, pelo personal, se for o caso, a instalação da infra seca, e depois o cliente ele faz toda a parte da infra de acordo com o modelo do carro dele. Porque alguns carros elétricos são bifásicos ou trifásicos, às vezes tem que ser o carregador homologado pela própria, enfim, fabricante. Sim. Então é um pouquinho mais complexo, a gente não tem condições de entregar, porque ele ainda é muito personalizado. Se fosse o carregador universal, né, seria mais fácil. Então, por enquanto, são esses os caminhos. Assim. O gerador ele é só para uso comum no condomínio? O gerador ele é 100% da área condominial e 4 pontos de iluminação. Não, de iluminação. De iluminação. Mas dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Isso, não são tomadas, né, mas 4 pontos de iluminação dentro do apartamento. Isso, exatamente. O Bonfim é famoso na queda de luz. Não é. Qual é que tá famoso?